Boa tarde aí, galerinha do primeiro ano, nossa primeira aula aí do terceiro bimestre, onde nós vamos discutir aí a questão do Estado, ok? Então, nosso objetivo aqui é discutir a relação do Estado na nossa sociedade, tá? Debater a noção de Estado. O conceito de Estado, tá? Foi analisado aí ao longo da história por inúmeros filósofos, ao longo da própria história da filosofia. E antes da gente entrar aí nesse debate mais profundo aí a respeito do Estado, nós vamos ver aí umas funções mais simples do Estado, tá? O Estado em nossa sociedade está presente em todas as nossas ações, ok? Então, vou deixar uma perguntinha aí para vocês, que está no caderno do aluno, que diz assim: você já foi atendido ou presenciou o atendimento de alguém de sua família ou de um amigo por um funcionário público? Como foi esse atendimento, tá? Então, o Estado, ele é representado aí por diversas repartições públicas. Quando você vai a um posto de saúde, por exemplo, você está sendo atendido pelo Estado. Quando você vai na delegacia fazer ali um boletim de ocorrência, você tem lá um funcionário público atendendo a você. Quando você vai à secretaria da escola e pede ali, solicita uma documentação, você também está sendo atendido por um funcionário público. Os inspetores da escola, os professores, os coordenadores, médicos, enfim, tá? Existe aí um conjunto de pessoas que fazem parte deste conjunto de instituições aí que é denominada Estado. A escola, por exemplo, tá, é um espaço, segundo a pergunta aqui, no qual você e seus colegas se relacionam diariamente com funcionários públicos. Quais são esses funcionários e o que pode ser aprimorado nesse relacionamento? Então, quando nós falamos aí, né, da escola, a escola talvez seja para vocês o maior exemplo de convivência entre as pessoas e o atendimento público, tá? Os funcionários públicos, eles estão lá porque na maioria dos casos eles foram aprovados por um concurso público onde tem a função de atender o público, ok? Por isso nós somos funcionários públicos e devemos aí atender ao público para que suas demandas sejam aí efetuadas, que sejam realizadas. No caso da secretaria da escola, trazer os documentos, deixar a vida educacional de vocês organizada. No caso dos professores, deixar a vida funcional deles organizadas. Então, cada funcionário público aí exerce uma função dentro do Estado. Cada um é contratado, cada um é efetivado ali por meio de um concurso para realizar uma função. Uns dirigem a escola, outros coordenam os professores ensinam, os inspetores ali vigiam vocês para que vocês não se comportem mal, enfim, para proteger vocês também. Então, cada um dentro do Estado tem uma função. A polícia vai proteger, o médico vai curar, o atendente vai atender, enfim. Cada um dentro do Estado exerce aí uma função que lhe é cabida. Bom, nós vamos falar aqui sobre uma das primeiras organizações de Estado que ocorreu no mundo ocidental. Nós vamos falar aí um pouquinho da sociedade grega do século IV a.C. Essa época aqui é a época em que Platão vivia e a sua sociedade era dividida entre homens livres, proprietários de terras, homens livres, artesãos, e homens sem propriedades agrícolas e escravos, tá? Pessoas que por não terem como pagar suas dívidas, tinham que ficar ali, tá? Escravas daqueles que elas deviam, né? Dos seus credores. Ou estrangeiros que eram derrotados aí nas guerras que ocorriam naquele período. Como os vencedores poupavam a vida dos derrotados, eles tinham ali que se submeter à escravidão, tá? Então, e você vai ter ali também os proprietários de terra que eram considerados livres e cidadãos. Esses tinham aí direitos políticos, ok? Na Grécia antiga, desse período aqui, nós tínhamos o que foi chamado de
democracia direta, uma democracia específica, tá? Que tratava das diferenças entre as sociedades ali, que tratavam ali das questões políticas, das questões que eram de interesse social. Essa democracia direta é bem diferente, tá, para falar a verdade, daquilo que nós conhecemos hoje aí no século XXI. A democracia grega, você tinha ali uma parcela da população que podia participar efetivamente das questões políticas, ok? Era uma sociedade ali que os homens nascidos em Atenas, proprietários de terra, os maiores de 21 anos, tinham direitos políticos, ok? Então, era uma sociedade que, apesar de ter uma democracia direta, era uma democracia excludente, porque, ao mesmo tempo, ela excluía mulheres, excluía pessoas que não nasceram em Atenas, excluía aqueles que não tinham propriedades. Então, essa democracia direta era uma democracia direta para aqueles que exerciam o poder econômico, tá? Tinham a posse do poder econômico. E Platão não gostava disso e dirigiu seu pensamento propondo aí representar a política de forma que o poder não fosse dado pelo nascimento e que, em vez da corrupção, fosse praticada a justiça, tá? Então, os direitos políticos nesse período estavam muito vinculados aí à questão econômica. O Platão tinha, como eu já expliquei para vocês em outra aula aí, a ideia que o ser humano tinha uma alma dividida em 3 partes, tá? Então, da mesma forma que a alma era dividida em 3 partes, a sociedade deveria ser responsável aí também por uma divisão tripartite. Deviam ter aí 3 camadas sociais que pudessem organizar a sociedade. Vocês devem se lembrar, espero eu, que as partes da alma de Platão eram as seguintes. Parte racional seria aí responsável pelo uso da razão dos homens, e as partes irracionais, que seriam a irascível e a concupiscente, uma seria responsável, a irascível seria responsável pelos impulsos e afetos, e a concupiscente responsável pelas aí necessidades básicas. Então, comparando a alma à cidade, Platão vai desenvolver aí uma teoria organicista. O que isso quer dizer? Que a sociedade deve funcionar como um organismo, onde cada órgão tem uma função, onde cada indivíduo tem uma função. Então, fazendo aí essa ideia de comparar a alma à cidade, ele vai estabelecer as partes da alma com as funções da cidade. Então, eu vou ter lá a parte racional, que seria responsável pelo uso da razão, seria composta aí pelos magistrados e governantes. Esses seriam responsáveis por governar a cidade com sabedoria. A alma irracional, irascível, que é responsável aí pelos impulsos e afetos, seria representados pelos guerreiros ou guardiães, tá? Estes teriam a função de proteger a cidade com fortaleza. E a irracional concupiscente, que é responsável pelas necessidades básicas, seriam os artesãos, os agricultores e os comerciantes, que seriam responsáveis aí para produzir as necessidades básicas das pessoas, porém com temperança, com organização, com mediação, com equilíbrio, ok? Então, as classes irracionais, elas comporiam, claro, a maior parte da população, tá? E eles devem se submeter, todos eles, à classe racional, que é a menor parte. Porém, nesse sentido aí, essas classes não seriam divididas, tá, galera, por uma questão econômica, e sim por um processo educacional, onde os indivíduos aí seriam colocados na sua função de acordo com suas habilidades. Mais ou menos o que acontece num dos filmes aí, né, que a gente assiste de organização de sociedades perfeitas aí, onde cada indivíduo deve fazer aquilo que tem de melhor para a sociedade, tá? Então, o Estado seria aí responsável por garantir a organização de maneira saudável, respondendo pela organização da sociedade. Então, os governantes governariam com sabedoria para que a sociedade tivesse aí uma organização social mais adequada
melhor e mais justa. Tá? Então, nós teríamos aí os magistrados e os governantes, seriam esses cargos, ocupados esses cargos, tá? Por sua capacidade racional e sabedoria. E aí, os guerreiros seriam por sua coragem e os trabalhadores aí braçais por suas habilidades, cada um colocado aí em sua função específica, tá? Para finalizar, cada sujeito aí iria ser constituído por um processo educacional e aí, né, lá no filme Divergentes tem essa parte, né? Você tem lá as pessoas escolhidas conforme as habilidades que vocês devem oferecer para a cidade. Então, eu tenho aí nessa sociedade platônica, nessa organização de Estado proposta por Platão, que as pessoas devam aí fazer as suas atividades a partir de suas habilidades, tá? Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula para vocês algumas questões para responderem a respeito aí do tema da aula, tá? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.